Motor Cummins ISBE 3.9. Olá, amigos! Estamos de volta com mais um vídeo da série Motores Diesel com gerenciamento eletrônico. Vamos tratar do motor Cummins ISBE 3.9, reconhecido como um dos mais robustos do mundo, que equipa alguns modelos da picape Ford F250, caminhões Ford e Volkswagen e também alguns micro-ônibus. O ISBE é a evolução do motor ISB com bomba injetora, que recebeu inúmeras modificações em sua construção para introduzir a tecnologia da injeção Common Rail. Nesse novo sistema de injeção, o módulo de comando é capaz de controlar rigorosamente a quantidade de combustível injetada na câmara durante o processo de combustão. Isso suaviza a pressão no interior do cilindro, propicia a redução do ruído e das emissões de poluentes. O motor Cummins ISBE atende aos limites de emissões estabelecidos pelo Proconv P5 e pela Euro 3. Acompanhe todos os detalhes desse vídeo. Assista-o sem pressa, volte às cenas quando julgar necessário. Constate ao final como se torna simples cuidar desse grande motor. Aproveitamos o momento para fazer uma breve observação. Nossos vídeos são absolutamente didáticos, mostrando detalhadamente todas as etapas de cada procedimento de desmontagem e montagem. Também ressaltamos como proceder em cada uma das averiguações e medições de componentes. Qualquer pessoa que assista atentamente ao vídeo, com interesse em aprender, torna-se perfeitamente capaz de realizar as atividades de manutenção ou de reparação do motor em questão. A intenção real é ensinar e, consequentemente, capacitar. Aproveite-o bem. Vamos lá? Antes de remover o motor do veículo, drene o óleo do cárter. Desmontagem do motor. Com o motor no cavalete giratório, inicie a desmontagem. Vire a chaveta de travamento dos conectores do chicote no módulo de controle eletrônico para trás e puxe o conector. Desconecte o sensor de rotação do motor. Remova as travas das conexões com uma chave de fenda fina. Pressione a trava do conector do sensor de pressão e temperatura do óleo do motor e retire-o. Remova os conectores do chicote dos bicos injetores. Solte o conector do sensor de pressão do coletor de admissão. Solte o conector do sensor de posição do motor. Desconecte o sensor do atuador da bomba de alta pressão. Retire o chicote. Utilize uma cinta apropriada para auxiliar na remoção do filtro de combustível. Desconecte as tubulações de combustível. Solte o tubo de retorno do combustível à bomba. E também o tubo de retorno do filtro.
Solte o tubo de alimentação da bomba de alta pressão. Solte o tubo de combustível no módulo de comando. Remova as tubulações. Solte as presilhas de fixação da tubulação ao bloco. Desconecte o tubo de retorno de combustível na conexão do cabeçote. As travas de plástico incorporadas aos tubos de combustível podem se quebrar quando removidas. Se isso ocorrer, substitua o tubo em questão. Com uma chave fixa de 24 mm, desaperte as conexões do tubo do compressor de ar. Retire o tubo. Remova os parafusos da caixa supressora de ruídos com chave 13 mm. Retire a caixa. Desaperte a porca da válvula de alívio com chave 12 mm. Desaperte ainda os parafusos do suporte da válvula. Retire o conjunto. Solte as porcas dos tubos injetores de combustível com chaves 19 mm. Solte a porca do tubo de alimentação do rail. Utilize uma chave L 12 mm para remover os parafusos fixadores do common rail. Remova os parafusos e o common rail. Em seguida, solte as outras porcas dos tubos injetores. Remova-os. Utilize chave L8 para remover o sensor duplo de pressão e temperatura do ar de admissão. Desaperte os parafusos do colector de admissão com chave L 10 mm. Retire os parafusos e o coletor. Remova os parafusos fixadores do módulo de comando com uma chave L 12 mm. Cuidadosamente retire-o.
Remova o suporte do filtro de combustível com uma chave L10. Utilize chaves fixa 19 mm e L 10 mm para remover o tubo de alimentação do rail. Solte as travas das conexões do tubo de alimentação do líquido de arrefecimento para o compressor de ar com chave de fenda e alicate de bico. Desconecte o tubo. Utilize um soquete sextavado e ferramentas acessórias para remover a bomba de vácuo. Ao retirá-la, inspecione o eixo de acoplamento da bomba. Com um cabo imantado, retire o acoplamento. Solte os parafusos do suporte do compressor de ar. Retire o suporte. Utilize chaves acessórias, soquete 15 e L 10 mm para remover os parafusos fixadores do compressor de ar. Remova o compressor. Remova o sensor de posição do motor com uma chave L8. Utilize uma chave L 8 mm para remover as porcas de fixação da bomba de alta pressão. Mova-a em torno de seu centro. A pressão exercida pelo anel de borracha pode exigir um pouco mais de força na sua retirada. Com uma chave 19 mm, remova o tubo de óleo do turbo. Utilize chaves 13 mm para retirar os parafusos fixadores do coletor de escapamento e turbocompressor. Remova o conjunto. Com uma chave L 12 mm, remova os parafusos do bocal de entrada de água na lateral do bloco. Retire o bocal. Utilize novamente a cinta para remover o filtro de óleo lubrificante. Remova o sensor de pressão de óleo do motor com chave L 10 mm. Afrouxe o tampão da válvula bypass com chave 19 mm.
Utilize uma chave L10 mm para desapertar os parafusos do trocador de calor. Remova integralmente. Com uma chave L 15 mm, remova as duas bases dianteiras de apoio do motor. Use uma chave hexagonal para soltar o parafuso e desconectar o sensor de rotação. Retire os parafusos que fixam o damper com chave L 15 mm. Remova a base de apoio, o damper e a roda fônica. Observe o pino guia. Ele deve se encaixar no orifício da roda fônica no momento da montagem. Utilize a chave L10 mm para soltar os parafusos fixadores da bomba d'água e do tensionador da correia de acionamento do alternador e da bomba, respectivamente. Remova o tensionador e a bomba. Utilize as chaves 29 e 19 mm para remover os sensores de temperatura do líquido de arrefecimento. Solte os parafusos do bocal de saída de água do cabeçote com chave L10 mm. Remova o bocal e a válvula termostática. Com uma chave hexagonal, remova os parafusos do respiro do motor na parte de trás da tampa das válvulas. Desloque-o com uma chave de fenda e retire-o. Use chave L 13 mm para soltar as porcas que fixam a tampa das válvulas. Retire as porcas e a tampa. Com uma chave L 8 mm, desligue o chicote elétrico dos bicos injetores. Solte os parafusos de fixação dos balancins.
Retire os balancins juntamente com suas bases de apoio e as pontes de acionamento das válvulas. Remova os parafusos da galeria de alumínio que abriga o chicote e os conectores elétricos dos bicos injetores. Retire os parafusos e a galeria. Retire também as varetas de acionamento dos tuchos. Solte os parafusos de fixação de um dos bicos injetores com uma chave L 8 mm. Utilize uma chave 24 mm para remover a porca do tubo de alimentação desse injetor. Retire o tubo e inspecione-o. Desloque o injetor e retire-o cuidadosamente. Da mesma forma anterior, remova os outros tubos de alimentação e os respectivos injetores. Lembre-se de inspecioná-los. Utilize cabo de força, soquete e L 19 mm para desapertar os parafusos de fixação do cabeçote. Desaperte os parafusos do cabeçote sempre do centro para as extremidades, alternando os lados. Este procedimento minimiza a possibilidade de empenos no cabeçote, caso não esteja completamente frio no momento da desmontagem. Retire todos os parafusos. Passe uma corrente pelas alças de içamento do cabeçote e pendure-o a uma grua hidráulica. Remova o cabeçote do motor. Retire a junta do cabeçote e examine-a quanto a possíveis danos. Pelos danos apresentados, é possível pré-diagnosticar possíveis falhas no motor. Rompimentos das bordas metálicas podem indicar trincas no cabeçote ou mesmo falha no assentamento das válvulas em suas sedes. No alojamento das engrenagens, remova a tampa de acesso ao volante do motor com chave L 10 mm.
Instale 2 parafusos do damper na árvore de manivelas de tal forma que sirvam de apoio a uma alavanca para girar o motor. Gire o motor lentamente até localizar um orifício no volante do motor e insira um parafuso de 8 mm para travá-lo. Posicione o motor na vertical para remover o volante do motor. Utilize um soquete 18 mm e um cabo de força para remover os parafusos do volante. Instale a corrente de içamento e prenda-o à grua hidráulica. Remova o volante do motor. O volante do motor pesa aproximadamente 25 kg. Não tente removê-lo com as próprias mãos. Utilize as chaves L13 e 15 mm para remover todos os parafusos que fixam o alojamento do volante do motor. Remova o alojamento. Solte os parafusos da cinta de fixação do cárter ao bloco com chave L10 mm. Retire o cárter. Utilize chaves hexagonal e L13 para soltar os parafusos do tubo pescador de óleo. Remova-o. Solte também os parafusos da placa de reforço do bloco com chave L12 mm. Esta placa é responsável pela significativa redução de ruídos do motor, pois aumenta a rigidez do bloco, eliminando vibrações no momento da combustão. Retire os parafusos e a placa. Utilize a mesma chave para remover os parafusos da tampa dianteira do motor. Utilize também uma espátula para remover a luva do retentor e a tampa. Na sequência, remova os parafusos da bomba de óleo do motor com uma chave L13 mm. Remova a bomba. Na traseira do motor, ainda com chave L13 mm, remova a engrenagem da árvore de comando de válvulas.
Remova todos os parafusos do alojamento das engrenagens. Para isso, utilize chaves L13 e L14. Bata com um martelo de baquelita para deslocá-lo. Remova o alojamento. Utilize a chave L 14 mm para remover a placa de retenção da árvore de comando. Cuidadosamente, remova a árvore de comando. Posicione adequadamente o motor para a remoção dos êmbolos. Gire a árvore de manivelas com o auxílio de uma alavanca e posicione-a para a remoção dos êmbolos do primeiro e do quarto cilindros. Utilize soquete 12 mm e ferramentas acessórias para soltar os parafusos das capas das bielas. Remova as capas. Gire novamente a árvore de manivelas, de modo que os êmbolos fiquem no ponto morto superior. Empurre os êmbolos com o auxílio de um cabo de madeira. Remova os êmbolos. Da mesma forma, solte os parafusos das capas das bielas dos êmbolos do segundo e do terceiro cilindros. Remova as capas. Gire novamente a árvore de manivelas e posicione os êmbolos no ponto morto superior. Empurre-os com o cabo de madeira. Remova-os. Com o motor posicionado para a remoção da árvore de manivelas, desaperte os parafusos das capas dos mancais com chave L 19 mm. Remova as capas pelos próprios parafusos. Requisite o auxílio de um ajudante para remover a árvore. Retire os casquilhos do bloco. Coloque-os em uma bancada sequencialmente em suas posições originais de montagem para o caso de reutilização. Remova os tuchos das válvulas com o auxílio de um cabo imantado. E, finalmente, remova também os borrifadores de óleo com uma chave L 10 mm. Desmontagens, inspeções e montagens dos componentes.
Cabeçote. Com o cabeçote sobre a bancada, instale o compressor de molas de válvulas sobre ele, fixando-o com 2 parafusos com chave L10 mm. Posicione corretamente a alavanca de manuseio sobre cada um dos pratos das válvulas e pressione as molas. Com o auxílio de um cabo imantado, remova as travas das válvulas. Em seguida, retire os pratos e as molas. Remova o compressor de molas. Com um alicate especial, remova os retentores das válvulas. Vire o cabeçote na bancada e remova as válvulas. Examine a face do cabeçote quanto a possíveis trincas. Encaminhe o cabeçote e as válvulas para uma completa limpeza química. Determinação da planicidade do cabeçote. Após a limpeza, posicione novamente o cabeçote sobre a bancada e determine a planicidade da sua face. Para isso, utilize uma régua de aço e um calibrador de folgas. O empenamento máximo aceitável para a face do cabeçote é de 0,7 de milímetro. Posicione a régua sobre o cabeçote e tente passar a lâmina de 0,5 de milímetros entre a régua e o cabeçote. Faça as verificações nos sentidos do comprimento e da largura. Se a lâmina não passar, a planicidade do cabeçote está correta. Se a lâmina passar, é indício de que a planicidade do cabeçote não está correta e requer possivelmente o refaceamento. Medição do diâmetro das hastes das válvulas. O diâmetro mínimo admissível para as hastes de admissão e escapamento é 6,96 milímetros.
Com um micrômetro de 0 a 25 milímetros, meça a haste em 3 pontos distanciados da extremidade em 40, 90 e 140 milímetros. Neste exemplo, o menor diâmetro obtido foi de 6,99 milímetros, portanto, dentro da especificação. Meça as demais válvulas. Caso alguma delas apresente medida abaixo de 6,96 milímetros, todas as válvulas deverão ser substituídas sem exceção. As válvulas de admissão e escapamento possuem o mesmo diâmetro, porém os ângulos de suas sedes são diferentes. O ângulo da sede da válvula de escapamento é de 30 graus. E o ângulo da sede da válvula de admissão é de 45 graus. Além disso, a haste da válvula de escapamento recebe um tratamento especial, com material mais duro, o que a torna mais resistente a altas temperaturas. Na sequência, inicie a montagem dos componentes. Lubrifique levemente as hastes das válvulas e insira-as no cabeçote. Cuidadosamente, vire o cabeçote apoiando as válvulas na bancada. Instale novos retentores de vedação de óleo. Posicione-os corretamente utilizando o alicate especial. Medição do comprimento da mola. Com um paquímetro, meça as molas das válvulas. As molas deverão ter um comprimento livre mínimo de 47,75 milímetros. Caso alguma mola apresente medida inferior, todas as molas deverão ser substituídas. Instale as molas das válvulas com os pratos superiores. Monte o compressor de molas de válvulas sobre o cabeçote. Posicione a alavanca do compressor sobre cada um dos pratos das molas. Comprima as molas e instale manualmente as suas travas. Após instalar todos os conjuntos das válvulas, remova o compressor. Utilize 2 calços de madeira para desencostar a face do cabeçote da bancada. Os calços de madeira, sob o cabeçote, impedem que as pontas dos injetores encostem-se à bancada. O impacto da ponta do injetor com qualquer superfície sólida o danificará permanentemente, sendo necessária a sua substituição. Remova os anéis de borracha de vedação dos bicos injetores. Pela extremidade do injetor, instale uma nova arruela de calço. Monte os injetores no cabeçote.
Encoste os parafusos de fixação dos suportes dos bicos de forma alternada. Suas bases são abauladas e os apertos desequilibrados desalinham os injetores, podendo mascarar os valores de protrusão e, em casos extremos, travar o mecanismo interno de injeção. Aplique torque de 8 Nm. Vire atentamente o cabeçote, mantendo-o sobre os calços de madeira. Evite o contato das válvulas solenoides dos injetores com a superfície da bancada. Se o cabeçote for refaceado, verifique a profundidade das válvulas e a protrusão dos injetores. Instale o relógio comparador na base de fixação e coloque-a sobre a face do cabeçote para medir a profundidade das válvulas. Zere o relógio. A profundidade das válvulas pode variar entre 0,58 e 1,09 mm nas válvulas de admissão e entre 0,96 e 1,47 mm nas válvulas de escapamento. Lentamente, deslize o apalpador do relógio da face do cabeçote para a válvula e faça a leitura. Neste cabeçote, encontramos a profundidade de 1 mm e 26 centésimos nas válvulas de escapamento e 93 centésimos de milímetro nas válvulas de admissão. Os valores estão dentro dos especificados. Se as profundidades das válvulas não estiverem dentro dos valores especificados, remova-as e verifique a possibilidade de algum resíduo estar impedindo o seu perfeito assentamento na sede. Se nada for encontrado, o cabeçote deverá ser enviado a uma retífica para a substituição das sedes. Repita o mesmo procedimento em cada uma das válvulas de admissão e de escapamento. Em seguida, verifique a protrusão dos injetores. A protrusão do injetor é a distância entre a ponta do injetor e a superfície do cabeçote após sua montagem. Um injetor com protrusão muito alta pode ser danificado pelo êmbolo. Com protrusão muito baixa, pode produzir excesso de fumaça e causar perda de potência. O motor sai da fábrica montado com a arruela de calço plana. Após a remoção dos injetores, ela deve ser substituída por uma arruela de borda fina, que deve medir 1,5 mm de espessura. A arruela de metal instalada na ponta do injetor, além de garantir a perfeita vedação entre o injetor e o cabeçote, garante também sua correta protrusão. A utilização de arruelas incorretas ou já usadas poderá causar vazamento de gás e perda de pressão no cilindro. A protrusão dos injetores deve estar entre 2,45 e 3,15 mm. Zere o relógio. Deslize o apalpador do relógio para a ponta do injetor e meça sua protrusão. Nesse injetor, a protrusão é de 2,85 mm, portanto, dentro do intervalo especificado. Se a protrusão estiver fora do intervalo, a arruela de vedação do injetor deverá ser substituída. Meça a protrusão de todos os injetores. Nunca utilize duas ou mais arruelas empilhadas para corrigir uma protrusão muito baixa. Isso pode desalinhar o injetor e prejudicar a vedação com o conector de combustível de alta pressão.
Após o término das inspeções, vire o cabeçote e remova os injetores para a instalação dos anéis de borracha. Lubrifique os anéis de vedação e instale novamente os injetores. Encoste os parafusos de fixação dos bicos de forma alternada. As bases de seus suportes são abauladas e o aperto desequilibrado pode desalinhar os injetores, podendo causar o travamento dos mecanismos internos de injeção. Aplique corretamente o torque de 8 Nm aos parafusos de fixação dos bicos. Na sequência, verifique todos os conjuntos de balanceiros. Inspecione os furos dos eixos quanto a trincas e possível desprendimento de material. O soquete na ponta do balanceiro, também conhecido como pata de elefante, não deve ser removido. Se notar que ele se desencaixa do balanceiro com facilidade, substitua o balanceiro. Com um micrômetro de 0 a 25 mm, verifique o desgaste nos eixos dos balanceiros. O diâmetro mínimo admissível do eixo dos balanceiros é 21,96 mm. Neste exemplo, encontramos 21,97 mm, portanto, o eixo pode ser reutilizado. Meça todos os demais eixos, caso contrário, substitua o conjunto eixo e balanceiro. Bomba de óleo. Utilize uma chave de fenda cruzada para soltar os parafusos fixadores da tampa da bomba de óleo e retire a tampa. Com o auxílio do cabo imantado, remova o rotor externo da bomba. Examine o rotor, seu alojamento e o rotor interno quanto a desgastes. Após a limpeza da bomba e seus componentes, prenda-a em uma morsa. Posicione a régua de aço sobre a bomba e verifique a folga entre o rotor central e a face da bomba. A folga máxima entre o rotor e a face da bomba é de 13 centésimos de milímetro. Aqui observamos que a lâmina de 15 centésimos de milímetro passa com facilidade entre o rotor e a face da bomba, indicando desgaste acentuado. Instale o rotor planetário na bomba para medir também a folga entre as extremidades do rotor central e do rotor planetário. A folga máxima entre essas extremidades é de 18 centésimos de milímetro. Observamos aqui também que a lâmina de 20 centésimos de milímetro passa com facilidade entre os rotores, confirmando o desgaste acentuado da bomba.
Como as folgas estão fora da especificação, a bomba deve ser substituída. Válvulas bypass. Na tampa do trocador de calor, faça a remoção do bujão da válvula bypass. Utilize uma chave fixa 19 mm para remover a porca. Retire a mola e o corpo da válvula com um cabo imantado. Examine a válvula bypass quanto a desgaste. Substitua-a se necessário. Árvore de manivelas. Medição do diâmetro do mancal fixo. Utilizando um micrômetro de 75 a 100 mm, meça o diâmetro do colo do mancal fixo. Os diâmetros dos mancais fixos devem estar compreendidos entre 82,96 e 83,01 mm. Obtivemos nessa medição 82,97 mm, indicando o mancal aparentemente dentro da especificação. Determinação da ovalização do mancal fixo. A ovalização máxima admissível dos mancais fixos da árvore de manivelas é de 0,05 de milímetro. Faça uma nova medição alinhada com a primeira na parte superior do mancal e anote o valor obtido. Em seguida, faça mais duas medições alinhadas entre si, porém defasadas das primeiras em 90 graus. Anote também os valores obtidos. A ovalização do mancal fixo no plano AD é obtida subtraindo a medida A da medida D. Obtivemos 0,03 de milímetro. A ovalização do mancal fixo no plano BC é obtida subtraindo a medida B da medida C. Obtivemos 0,02 de milímetro. Esse resultado indica que a maior das ovalizações do mancal fixo está dentro da especificação. Determinação da conicidade do mancal fixo. A conicidade máxima admissível para os mancais fixos da árvore de manivelas é de 0,05 de milímetro. A determinação da maior conicidade do mancal é obtida subtraindo a medida A da medida B. Obtivemos 0,03 de milímetro. Esse mancal, portanto, está dentro da especificação. Repita essas medições nos demais mancais fixos da árvore de manivelas. Se algum valor estiver fora da especificação, retifique todos os mancais da árvore de manivelas. Determinação da ovalização e conicidade dos mancais móveis. O diâmetro dos mancais móveis da árvore de manivelas deve estar compreendido entre 68,96 e 69,01 milímetros. Utilize um micrômetro de 50 a 75 milímetros para medir o diâmetro dos mancais móveis. De forma equivalente ao mancal fixo, faça 4 medições em pontos distintos, defasadas 2 a 2 em 90 graus. Anote todos os resultados obtidos.
A ovalização e conicidade máximas admissíveis é de 0,05 de milímetro. A ovalização do mancal móvel no plano AC é obtida subtraindo a medida A da medida C. Obtivemos 0,02 de milímetro. A ovalização do mancal móvel no plano BD é obtida subtraindo a medida B da medida D. Obtivemos 0,01 de milímetro. Esse resultado indica que a maior das ovalizações do mancal móvel está dentro da especificação. A determinação da maior conicidade do mancal é obtida subtraindo a medida A da medida D. Obtivemos 0,03 de milímetro. Esse mancal, portanto, está dentro da especificação. Repita essas medições nos demais mancais móveis da árvore de manivelas. Se algum valor estiver fora da especificação, retifique todos os mancais da árvore de manivelas. Determinação da folga radial dos mancais fixos. Trave o micrômetro na maior medida obtida entre os mancais fixos da árvore de manivelas. Nesse motor foi de 82,97 milímetros. Fixe o micrômetro na base e zere o súbito nesse valor. Instale os casquilhos e as capas dos mancais no bloco do motor. Com uma chave 19 mm, encoste os parafusos. Aplique 176 Nm aos parafusos. Insira o súbito cuidadosamente no primeiro mancal e meça a folga em 2 pontos distintos defasados em 90 graus. A folga máxima admissível deve estar entre 4 e 12 centésimos de milímetro. Nesse mancal, obtivemos 9 centésimos de milímetros, portanto, dentro dos parâmetros de reutilização. Meça a folga nos demais mancais. Se as medidas obtidas não estiverem dentro da faixa estabelecida, retifique a árvore de manivelas e utilize casquilhos sobre medida nos mancais. Após as medições, remova as capas dos mancais. Árvore do comando de válvulas. Medição da altura dos lóbulos. Com um micrômetro de 25 a 50 mm, meça a altura dos cames da árvore de comando. A altura dos cames de admissão deve estar compreendida entre 47,17 e 47,85 mm. Identifique inicialmente os cames de admissão.
Neste exemplo, obtivemos 47,19 milímetros. Meça os demais camis de admissão da árvore de comando. Em seguida, proceda à medição da altura dos camis de escapamento. A altura dos camis de escapamento deve estar compreendida entre 45,63 e 46,31 milímetros. Neste exemplo, obtivemos 45,80 milímetros. Esta medida ainda permite a reutilização da árvore de comando. Repita essa operação nos demais camis de escapamento da árvore de comando. Se a altura de qualquer dos camis estiver inferior ao recomendado, substitua a árvore de comando. Em seguida, meça o diâmetro dos mancais de apoio da árvore de comando. Os mancais de apoio devem medir entre 53,09 e 54,04 milímetros. Nessa medição, obtivemos 54,02 milímetros, portanto, dentro da especificação. Repita essa medição em todos os 5 mancais. Se qualquer dos mancais de apoio estiver fora do padrão, substitua a árvore de comando de válvulas. Após medir os mancais da árvore de comando, trave o micrômetro na maior medida encontrada e fixe-o na base. Zere o súbito no micrômetro. Confira a folga nos alojamentos da árvore de comando no bloco do motor. A folga deve estar entre 7 e 28 centésimos de milímetro. Faça a medição em 2 eixos distintos defasados entre si em 90 graus. Neste primeiro mancal, obtivemos a maior folga de 11 centésimos de milímetro. Repita o procedimento para os demais mancais. O bloco utiliza buchas apenas no primeiro e no último orifício, mas as medidas dos alojamentos que não utilizam buchas são as mesmas. Se qualquer das folgas estiver fora da especificação, substitua a bucha defeituosa ou o bloco do motor. Bielas e êmbolos. Determinação da folga radial. Os motores Cummins, da série B, utilizam tipos diferentes de bielas e nem todas são intercambiáveis. Fixe a biela na morsa e monte a sua respectiva capa com o casquilho instalado. As bielas dos motores Cummins e SBE são do tipo fraturadas, o que facilita a montagem e evita a instalação incorreta do conjunto biela e capa. Ao substituir uma biela, tenha certeza de que está utilizando uma biela igual às demais. Caso contrário, todas as bielas deverão ser substituídas. Encoste os parafusos com chave L12. Aplique torque de 100 Nm. Fixe o micrômetro a uma base, travando em 69 mm, que é a maior medida encontrada nos mancais móveis da árvore de manivelas. Insira o súbito entre as hastes do micrômetro e zere-o. A seguir, confira a folga interna da biela em 2 posições defasadas entre si de 90 graus. A folga admissível deve estar entre 4 e 12 centésimos de milímetro. Aqui encontramos uma folga de 8 centésimos de milímetro, portanto, dentro dos valores especificados. Caso a folga esteja fora da especificação,
A árvore de manivelas deverá ser retificada e os casquilhos substituídos. Repita os procedimentos nos outros conjuntos. Em seguida, com um micrômetro de 25 a 50 milímetros, verifique o desgaste dos pinos das bielas. Os pinos devem medir entre 39,99 e 40 milímetros. Neste exemplo, obtivemos 39,99 milímetros, dentro da especificação. Caso os pinos das bielas estejam abaixo de 39,99 milímetros, substitua os pinos e as buchas das bielas. Medição do diâmetro da saia do êmbolo. Com um micrômetro de 100 a 125 milímetros, meça o diâmetro da saia do êmbolo na altura do centro do orifício do pino. O diâmetro da saia pode variar entre 101,86 e 101,89 milímetros. Neste exemplo, a medida obtida foi de 101,88 milímetros, podendo ser reutilizado. Se o diâmetro da saia dos êmbolos não estiver dentro dos valores especificados, êmbolos sobre medida poderão ser empregados. Repita as medições em todos os êmbolos. Determinação da folga entre o anel e a canaleta. Certifique-se de que as canaletas dos êmbolos estejam limpas e isentas de carvão. Verifique o desgaste das canaletas dos anéis intermediários e dos anéis de óleo. A folga máxima entre a segunda canaleta e o anel intermediário é de 11 centésimos de milímetro. Insira o anel intermediário em sua canaleta e tente introduzir junto ao anel uma lâmina de 10 centésimos de milímetro. Se a lâmina passar junto ao anel, descarte o êmbolo. Proceda da mesma forma com o anel de óleo. A folga máxima entre a terceira canaleta e o anel de óleo é de 8 centésimos de milímetro. Utilize a mesma lâmina de 10 centésimos de milímetro. Da mesma forma, se a lâmina passar, descarte o êmbolo. A folga da canaleta do primeiro anel não pode ser verificada devido ao tipo de anel utilizado. Seu desenho trapezoidal não permite a utilização com precisão de uma lâmina verificadora de folgas. Bloco do motor. Determinação da planicidade do bloco. Após a completa limpeza do bloco, faça as inspeções para reutilização. A diferença máxima admissível de nivelamento da face do bloco é de 5 centésimos de milímetro em qualquer sentido. Tente inserir a lâmina de 5 centésimos de milímetro entre a face do bloco e a régua em 3 posições no sentido do comprimento. Repita o procedimento também em 3 posições no sentido da largura. Como neste exemplo, a lâmina não pode passar. Caso a lâmina passe entre a régua e a face do bloco, o bloco do motor deverá ser substituído.
Determinação da conicidade e ovalização dos cilindros. O diâmetro do cilindro do bloco do motor, 3,9 litros, deve estar compreendido entre 102,01 e 102,03 milímetros. Utilize um micrômetro de 100 a 125 milímetros. Trave-o com 102,01 milímetros, que é a medida padrão de um cilindro novo. Zere o súbito com a medida do micrômetro. A conicidade máxima admissível nos cilindros é de 7 centésimos de milímetro. Verifique a conicidade do cilindro medindo o seu diâmetro em 3 pontos. Próximo ao ponto morto superior, ponto A, ao centro, ponto B. E próximo ao ponto morto inferior, ponto C. Para obter a conicidade do cilindro, subtraia da medida do ponto B o valor encontrado no ponto C. Neste exemplo, a conicidade obtida foi de 3 centésimos de milímetro. A conicidade está dentro da especificação. Para obter a ovalização do cilindro, repita as verificações agora defasadas em 90 graus, também em 3 posições nos planos D, E e F. A ovalização máxima admissível do cilindro é de 3 centésimos de milímetro. No plano FA, encontramos 102 milímetros no ponto F e 101,99 milímetros no ponto A, o que nos indica uma ovalização de 1 centésimo de milímetro. No plano EB, encontramos 102,03 milímetros no ponto E e 102,01 milímetros no ponto B, o que nos indica uma ovalização de 2 centésimos de milímetro. No plano DC, encontramos 102,01 milímetros no ponto D e 101,98 milímetros no ponto C, o que nos indica uma ovalização de 3 centésimos de milímetro. A ovalização máxima ocorreu no plano DC e foi de 3 centésimos de milímetro, portanto, dentro da especificação. Se a conicidade ou a ovalização estiverem acima dos valores especificados, o bloco deverá ser enviado a uma retífica para usinagem. O bloco do motor pode ser usinado para a utilização de novos êmbolos sob medida ou para a instalação de novas camisas, permitindo o reaproveitamento dos êmbolos. Determinação da folga nas extremidades dos anéis. A folga máxima entre as extremidades do anel de óleo é de 55 centésimos de milímetro. Insira o anel de óleo no cilindro do motor. Utilize um dos êmbolos para ajustá-lo a aproximadamente 40 milímetros da borda do bloco. Tente inserir uma lâmina de 55 centésimos de milímetro entre as pontas do anel. Se a lâmina passar, descarte o êmbolo. Os motores Cummins utilizam 2 tipos de anéis de segmento nas canaletas intermediárias. Identifique o tipo de anel de seu motor através do tipo de revestimento utilizado, pois as folgas entre as pontas destes anéis têm valores diferentes. O anel intermediário, com a face clara e com a aparência de metal, é revestido de cromo. O anel intermediário, com a face escura, é revestido de fosfato.
Neste motor, os anéis intermediários são revestidos de fosfato e devem ter folga máxima entre pontas de 1 milímetro. Proceda da mesma forma com os anéis intermediários e os anéis de compressão. Para os anéis intermediários, utilize a lâmina de 1 milímetro. Se a lâmina passar, descarte o anel. A folga entre as pontas do anel de compressão é de 45 centésimos de milímetro. Utilize a lâmina de 45 centésimos de milímetro. Da mesma forma, se a lâmina passar, descarte o anel. Neste motor, os anéis de segmento estão dentro das especificações. Repita a operação para os anéis dos demais êmbolos do motor.